pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô atrasada com o vídeo, já devia ter postado, mas infelizmente eu me enrolei muito essa semana e o vídeo vai subir, está subindo atrasado, me perdoe, eu vou melhorar isso. Hoje, como vocês puderam ver aí no título desse vídeo, a primeira resenha do canal vai ser sobre esse livro maravilhoso que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, francês, como você deve ter notado, né? Vamos lá, vamos fazer uma viagem? Então, a história do Pequeno Príncipe, ela nasce bem antes da sua publicação. No ano de 1900, que foi o ano em que o Antoine nasceu. A história do Pequeno Príncipe, ela tem uma ligação muito forte com o autor. Então, é impossível falar sobre o livro sem falar sobre o autor. A gente vai fazer aqui uma viagem e entender melhor como que essa obra tão maravilhosa, com mais de 180 milhões de publicações, de vendas e tal, como que ela chegou ao quarto lugar do romance mais lido do mundo. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência para poder absorver a história todinha e entender que, de fato, O Pequeno Príncipe ele não é uma fábula infantil, não é um livro de criança como um monte de gente cisma de dizer e tudo mais. Isso é uma tremenda de uma bobeira. Não caiam nessa. Então vamos lá. 1900 foi o ano que o Antoine nasceu. Ele ficou conhecido como Antoine de Saint-Exupéry por causa dos seus pais, que eram conde e condessa na França, no lugar onde ele nasceu, e ele herdou o título. Ele era o terceiro filho do conde Jean-Baptiste, se eu não me engano. O que acontece é que ele veio de uma família nobre e tudo mais, e por aí você já pode começar a ter umas ideias a respeito do livro. Ele estudou em excelentes escolas no decorrer da sua vida. Então, tem a luz da janela que está refletindo no meu óculos, pessoal, mas não se liga nisso não, tá? É porque aqui a luz é melhor. Então, ele frequentou ótimas escolas. Em 1920, ele até chegou a entrar para a Escola de Belas Artes da França. Ele era também desenhista e fazia muitas ilustrações, mas em 1920 mesmo ele saiu da Escola de Belas Artes. Em 1921, ele entrou para a carreira militar, para o serviço militar. E a partir daí é que começa uma paixão na vida dele, porque dentro do serviço militar ele descobriu a aviação e ele se tornou um piloto. Ele ficou no serviço militar desde 1921 até 1926, pilotando aviões. Em 1926, ele saiu do serviço militar e passou para uma empresa aérea privada, do setor privado, mas essa fazia transporte de correspondências, entendeu? No caso, ficou conhecida depois como Aeropostale. Isso. E aí, tinha esquecido. Sou muito esquecida. Ficou conhecida como Aeropostale e ele trabalhou até 1936 nessa. Ficou 10 anos. 1936? Ficou 1939, nada, ficou 13 anos. 13 anos trabalhando nessa empresa privada. O que aconteceu desde 1921 até 1939? Ele publicou vários livros. No total da vida do Antoine, ele publicou 7 livros, sendo que 6 foram sobre aviação. Eram romances e histórias mesmo dele
a respeito da sua paixão, que era voar e tudo mais. Inclusive, nesse período aí que ele ficou trabalhando para essa empresa de aeropostal, ele passou um tempo aqui na América do Sul e América Central, fazendo viagens por aqui, conheceu o Brasil, gostava muito do Brasil, e em um de seus livros ele até chegou a mencionar Florianópolis, que era uma cidade por onde ele se encantou. Depois disso, em 1931, ele conheceu a sua esposa, linda e maravilhosa, que eu me esqueci o nome dela, peraí que eu vou ver. Como é que é o nome da mulher? Ah, meu Deus. Consuelo. Ele conheceu a Consuelo, que era latina, ela morava em El Salvador. Ele a conheceu numa viagem e no mesmo dia ele pediu ela em casamento. Foi uma paixão avassaladora, à primeira vista e tudo mais. E aí, ele voltou em 1931 para a França, mas continuou trabalhando nisso aí e tal, até 1939. O que aconteceu foi o seguinte: lá em 1935, uma coisa muito curiosa aconteceu com ele em uma corrida, vamos colocar assim, aérea, que estava acontecendo lá na França e tal, tipo, parece que, reza a lenda, que havia um destino entre a França e um outro lugar na África, que a pessoa que fizesse esse trajeto mais rápido e tal, ganhava uma boa quantia em dinheiro, e ele estava fazendo essa corrida quando ele sofreu um acidente em cima do deserto do Saara, gente. E o avião dele caiu e ele ficou lá 4 dias. Então, deserto do Saara, acidente de avião, piloto, né? Aí, ele foi resgatado, tudo mais, voltou. E em 1939, como eu falei para vocês, ele saiu dessa empresa de aeropostal e ele voltou para o serviço militar devido à guerra. Ele foi convocado. Sofreu vários acidentes, muita coisa aconteceu na vida dele. O casamento dele é uma parte importante de pontuar, porque eles eram muito apaixonados, é o que todas as biografias e todos que tiveram contato com ele disseram a respeito disso. Porém, um casamento muito conturbado. A Consuelo, ela era uma mulher orgulhosa, ela demandava muito atenção, muito sentimento, e ela era uma artista, ela tinha um sangue quente latino, aquela coisa muito envolvente e tudo mais, porém, todavia, o Antoine, embora muito apaixonado por ela também, ele não conseguia lidar muito bem com isso e virava e mexia, ele acabava fugindo dela, e o casamento ficou marcado entre indas e vindas e tudo mais, e algumas traições de ambos os lados, mas ele sempre escrevia para ela. Na verdade, ele tinha o hábito de escrever cartas para pessoas que ele amava muito. Então ele escreveu muito para sua esposa, inclusive ela recebeu uma carta dele 4 dias depois dele ter morrido. Olha só, porque ele tinha escrito a carta para ela e chegou 4 dias depois que ela soube da morte dele. E eles se escreviam muito, ele era um homem assim muito apaixonado, só que tinha esses problemas aí no casamento e tal. Voltando lá para 1939, né? Quando ele foi convocado, ele até 1943, por causa do período de guerra, ele teve vários acidentes, muita coisa aconteceu, ele se machucou bastante, tinha muito osso quebrado na vida dele, muita coisa assim. Mas o ponto marcante que podemos dizer que deu origem ao Pequeno Príncipe foi que em 1943 aconteceu a invasão nazista na França. E por causa disso, o Antoine teve que fugir
para os Estados Unidos. E foi lá que ele conheceu um grupo de pessoas que o convenceu, porque soube que ele ilustrava muito bem e tudo mais, e que ele escrevia também. Convenceu ele a produzir uma fábula infantil. No entanto, ele, embora tenha produzido a fábula, essa fábula acabou se tornando, dentro do conceito literário, uma fábula não infantil, uma fábula adulta. E eu já vou explicar o porquê. Em 1943, então, o Antoine publicou o livro, e em 1944, depois de ter voltado para a França, em uma viagem que ele estava fazendo em cima do Mediterrâneo, o avião dele foi alvejado e ele morreu. O corpo dele nunca foi encontrado, tudo mais, encontraram destroços do avião, mas ele morreu jovem, aos 44 anos, depois de ter escrito O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi o seu último livro. Reza a lenda também que a pessoa que alvejou o avião dele era um vietnamita, se eu não me engano, e ele era fã dos livros do Antoine, não sabia que era ele e tudo mais, e ficou muito triste depois que soube que foi responsável pela morte de uma pessoa que ele admirava muito. Agora que eu já contextualizei para vocês a história mais ou menos de vida aí do autor, vamos rapidinho, com 11 minutos e 37 de vídeo, vamos para a obra, falar um pouquinho a respeito dela e como ela se encaixa na vida do autor, as minhas impressões, tá? Lembrando que são minhas impressões, mas eu espero que sejam suficientes para te convencer a dar uma chance para essa obra tão bonita se você ainda não deu. Vamos lá. Primeiro, o Pequeno Príncipe ele começa com um aviador sofrendo um acidente no deserto do Saara. Então, entenderam agora o porquê né? O que acontece? Na minha concepção, quando eu leio o livro, eu entendo que tanto o aviador quanto o Pequeno Príncipe, que se materializa na frente do aviador um tempo depois que ele está ali no deserto tentando consertar o avião sem sucesso, são uma figura do próprio Antoine. E também, no caso da historinha, da fábula, o príncipe, o Pequeno Príncipe, ele seria a materialização das emoções do aviador ali naquele momento. Enquanto ele enfrenta uma situação de possibilidade de morte, ele também enfrenta o seu eu, as suas próprias questões. Outros personagens são muito importantes e criam, né? Fazem assim um conjunto de metáforas e de símbolos dentro dessa obra que são muito importantes. No caso, por exemplo, tem uma rosa onde o Pequeno Príncipe era muito apaixonado por ela. No caso, o que acontece? O Pequeno Príncipe ele habitava um planeta muito pequenininho chamado B612 e esse planeta tinha 3 vulcões e uma sementinha veio do espaço, caiu ali naquele planeta e brotou uma rosa linda, maravilhosa. Só que ele ficou encantado, apaixonado, super entregue à rosa. No entanto, para ele era muito, muito, muito difícil lidar com todos os sentimentos e com todo o orgulho, porque a rosa era bonita, era orgulhosa, ela demandava muito do amor dele, embora também o amasse. E ele fugiu dela. Então, ele fugiu para poder conhecer outros lugares e outras coisas e compreender, tentar entender mais sobre os seus próprios sentimentos. Nisso, ele passou por outros lugares, eu não vou ficar dando muitos detalhes para você poder ler, mas ele conheceu, por exemplo, uma raposa que se tornou amiga dele e os diálogos entre ele e a raposa são muito, muito legais. Mostram uma amizade muito profunda, uma amizade muito bonita e muito legal. Vale muito a pena. São textos que valem muito a pena
os diálogos entre o Pequeno Príncipe e a raposa. E depois ele acaba indo parar no deserto do Saara ali junto com o aviador. E nesse momento é que se desenrola toda a história e o aviador começa a interagir com o Pequeno Príncipe e a descrever. O Pequeno Príncipe vai contando a sua história para ele e ele vai passando as suas impressões sobre tudo e tudo mais. E é lindo, muito, muito bonito. Mas realmente o que parece é que tudo isso é um reflexo tanto da vida do Antoine como o Pequeno Príncipe é um reflexo da vida do aviador. Então, eu penso que todas as pessoas que leem O Pequeno Príncipe, todas as pessoas com quem eu conversei, que leram, elas se identificam de alguma forma, em algum momento, com algum sentimento descrito no livro e se apaixonam por alguma razão, ou por alguma coisa, ou por alguma ilustração que essa fábula mostra. Se identificar é muito, muito legal, mas o mais interessante disso é que o que eu pude perceber, estudando a história do autor e estudando um pouco mais sobre a obra, é que, poxa gente, olha a situação em que o Antoine estava quando ele escreveu O Pequeno Príncipe. O mundo estava em guerra, a Segunda Guerra Mundial era um período de crise muito, muito grande no mundo e o seu país tinha acabado de ser invadido por nazistas e a coisa estava bem, bem ruim nesse período. A guerra meio que estava... A coisa estava feia, muita gente morrendo, muita coisa ruim acontecendo e tudo mais. No entanto, o Antoine, ele tirou do meio de tudo isso e de toda a sua experiência uma obra magnífica. Ele escreveu uma preciosidade que, com o passar dos anos, se tornou essa maravilha que é o quarto romance mais lido do mundo. É lindo. E o que eu vejo com isso? Não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho do problema que a gente passe, não importa o que está acontecendo no mundo lá fora, nós sempre temos a capacidade de, com um pouco de imaginação e com um pouco de paciência, desenvolver coisas que podem se tornar obras maravilhosas. Sejam escrever um livro, ou ter uma ideia para uma empresa, para um negócio, ou seja lá o que for, a gente consegue, dentro de uma situação muito difícil, fazer uma coisa linda acontecer. E no caso, o Antoine escreveu esse livro. E aí eu te pergunto, não sei qual é a crise que você passa, não sei de repente qual é o problema, a gente está no meio de uma pandemia, as coisas estão muito, muito ruins para muita gente, mas o que eu gostaria que você refletisse, essa é a viagem que eu queria que você fizesse, o que de bonito, o que de contribuidor, o que de legal você acha que você consegue tirar do meio de uma situação ruim. E aí? Então é isso, pessoal. Essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, por favor, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e tudo mais. Vou tentar fazer os vídeos assim com uma frequência mais direitinho assim, mas me perdoa aí, tá? E é isso. Vai dar 20 minutos de vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo.